Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pode Ser Mais. Estamos no nosso quinto episódio. Quinto episódio, Matheus? Quinto episódio com quarto Convidado. Tá certo isso? Não, É isso mesmo. Então é o quinto episódio com o quarto convidado. E hoje a gente tem um convidado de peso. Coach, empresário, cristão, William Moliari. Se apresenta pra gente, William. Quem é o William Moliari? E aí? Um cara pesado, né? Bom humor. Quem sou eu? Eu sou o William, pai de 2 meninos extraordinários, de uma mulher maravilhosa, apaixonado por Jesus e a fim de proporcionar felicidade por onde passa. O William tem uma história. A gente divulgou lá no Instagram quem seria o convidado. E, rapaz, eu nunca recebi tanta mensagem. Nem o meu conteúdo dá tanta mensagem assim. Impressionante. É um cara... Paguei um dinheirinho na galera. Deve ser. É um cara conhecido aqui na cidade porque já marcou a vida de muita gente. O William... Eu conheci o William, deve ter aí... Rapaz, se não me falha a memória, uns 12 anos pra mais. Tem um tempo. Eu conheci o William num curso. Eu trabalhava numa empresa aqui da cidade. Essa empresa mandou a gente pro curso do William, que na época era um curso de atendimento, né? No Sebrae, né? Foi no Sebrae. E eu lembro, assim, com muita clareza da turma. Ficou na minha memória o William bacana, hein? Moliari. Você vê, é um conteúdo bom. Vai ficar na memória. Eu não sou uma pessoa que tem uma memória muito boa, então se ficou na memória, porque realmente marcou. William, o papo de hoje a gente poderia levar para várias vertentes diferentes. Já batemos um papo muito bom aqui antes de começar a gravar. Podia estar gravando, inclusive. Mas hoje a gente vai conversar mais especificamente sobre desenvolvimento pessoal, sobre o trabalho maneiríssimo que você faz e fez como coach, como formador de coach, né? Eu acho que tem uma diferença, né? Tem o coach e tem o formador de coach. Explica um pouco pra gente, cara, como que você iniciou né, nessa carreira, nessa profissão. Eu acho que não é só uma profissão, né? É uma empresa, é um empreendimento, né? Ser coach. Engraçado que falar sobre isso nesse momento, nós estamos no ano de 23, né? Isso. E o coach está um pouco queimado, né, no Brasil. E aí você fala, qual é o coach? E aí vem um monte de piadinha, um monte de meme. Só que eu não tenho problema com isso. Por quê? Qualquer área, qualquer setor, vocês vão ter bons e maus profissionais. Com certeza. Né? E falando um pouquinho sobre a formação, por que o Brasil não tem ali talvez um órgão um órgão competente, né, que possa criar alguns parâmetros para formalizar e até profissionalizar toda essa questão de formação? Houve um boom, porque, querendo ou não, o coach é muito bom. E ele não é algo novo. Isso aí surgiu de 2010 para cá. Não. Se você for ver, nos primórdios, isso é trabalhado nos Estados Unidos desde a década de 70. Então, assim, é algo que não é somente testado e aprovado, é algo consolidado em outras culturas. Só que como tudo no Brasil, o que é muito bom, todo mundo quer fazer, e isso não tem nada de errado, mas não faz com excelência. E mais do que isso, fala mais do que a boca. Então as pessoas prometem mundos e fundos. Então por isso que pega esse lance dos memes e de cair talvez num descrédito, porque parece que o coaching, que é o processo, é simplesmente uma varinha de condão que vai mudar a sua vida e que vai trazer algo sem esforço nenhum. Eu costumo dizer, aqui pode falar abertamente, é pra gente rasgar pro pessoal que tá vendo. Então tá. É como se a galera estivesse prometendo inicialmente uma pílula que vai te dar muito prazer e depois outra pílula que vai te tirar a dor. Porque o homem, ele foge da dor e quer se aproximar do prazer sempre. Se você for parar para analisar em tudo que a gente faz na vida, é assim, né? Só que isso não é produto farmacêutico. O coach não é um remedinho que você vai tomar e que sem esforço nenhum você vai aumentar a sua potencialidade, você vai aumentar seu desempenho. E aí, ludicamente falando, o coach não é Viagra.
Assim como o coach também não é a pílula do dia seguinte, que vai te livrar talvez de algo que você não queria e que fez você ter prazer e desejos sem responsabilidade. Coach é um processo muito sério e com técnicas muito sérias, assim como uma terapia é, assim como uma mentoria é, assim como uma consultoria é. A questão é como você enxerga e mais quem você contrata para fazer aquele serviço para você. Vamos lá, você tem várias empresas, você vai contratar qualquer consultor para te dar? Ou você vai contratar um especialista, alguém que tenha prova social, que tenha resultados? Né? Então isso é para... Você vai fazer uma cirurgia, vai fazer um tratamento no dente, você vai em qualquer dentista, mas só existe excelentes dentistas? Ou existem dentistas que ruins, talvez... Exatamente. Com certeza. Então isso é em qualquer área. Qualquer área. Então a diferença é a seguinte, uma coisa quando você é um coach, você vai lidar diretamente com aquele cliente e vai, de uma maneira objetiva, extrair dele o melhor que ele tem para que ele possa desenvolver um desempenho ou conseguir uma meta ou resolver um problema de uma maneira bem objetiva. O coaching é isso, tá? Extraindo isso da própria pessoa. Um formador de coaching, ele vai mostrar para essa pessoa que quer se tornar o profissional os bastidores, as ferramentas, as técnicas e como você vai fazer para ajudar essa pessoa. Então, é assim, por exemplo, na minha formação, toda pessoa que vai passar pela minha formação precisa ter passado por um processo antes. E durante a formação, ainda é a minha formação da minha empresa, ainda é uma das únicas no país que faz um estágio real com as pessoas, para elas, durante o processo de formação, ela ser um coach e ela ser cliente de coach, que a gente chama de coach, entendeu? Justamente para validar o processo, não ser só teórico. E isso leva tempo. Não pode ser em um final de semana só. Fantástico, fantástico. Já que você começou perguntando sobre isso, é uma explanação rápida. Muito legal. Bacana. Você falou uma coisa que é muito interessante. O ser coach no Brasil caiu muito no descrédito, mas por conta da facilidade que existe em você, entre aspas, adentrar nesse mercado. Vamos lá. Existem muitas pessoas que se dizem coaches na internet, vendendo a solução de todos os problemas de forma rápida, prática. Você pega vídeo no YouTube hoje, como melhorar seu relacionamento de forma rápida e prática. Ou então, como começar a investir na bolsa de valores em 3 dias. Não tem como, são coisas que exigem um processo. Com coach não é diferente. E o brasileiro, a cultura brasileira, ela não valoriza o processo. Mas eu acho que isso está entranhado além do coach. A gente, desde sempre, eu via na internet propagandas no estilo Polishop, nem sei se eu poderia estar falando, mas no estilo Polishop, que vende uma câmera, que a câmera só falta fazer o seu café, que é a Ultra Power, Mega, não sei o que lá, e quando você recebe o produto, é só uma câmera. Né? Então, mas o problema está aí. Exatamente. O problema não está em oferecer algo bom, rápido, dinâmico, fácil. O problema é não ser isso. Exatamente. Porque isso aí até constitui crime. É a propaganda enganosa. Né? Exatamente. Só que isso ficou muito comum no Brasil e, como você falou, não existem órgãos regulamentadores da profissão e não existem órgãos regulamentadores, não diria nem regulamentadores, mas que avaliassem a qualidade daquilo que está sendo oferecido. Olha só, a minha formação em Master, que é como se fosse um mestre. Um mestre, né? No assunto, eu fiz por uma instituição alemã, que é a ICI. Ela está validada em todos os países que a ONU está. E aí, o que acontece? Nesse curso, e depois no Master Training que eu fiz também, faz com que eu possa ser um formador de coach em todos esses países que ela está instituída. Mas por quê? Para eu entrar para fazer esse curso, não bastou só eu pagar, e que foi uma bagatela. Foi assim, um investimento bem alto, pelo menos para mim. Só para você ter noção, para eu fazer essa formação, eu deixei de concretizar um sonho num momento. Eu deixei de ir para a Disney. Eu estava com tudo pago, eu e minha esposa, com hotel, viagem, os passaportes, e pintou a oportunidade de eu ir fazer esse curso.
eu falei para minha esposa, ó, tá na hora, ainda está no momento da gente investir. Depois a gente vai poder ir quantas vezes na Disney nós vamos, que a gente quiser. E ela aceitou, e então eu peguei aquela grana naquela viagem, eu consegui passar o meu passaporte, minha viagem e tudo mais, para um casal amigo nosso. Eles foram no nosso lugar e eu pude fazer essa formação. Então eu paguei o preço monetário. Mas não bastava só isso. Eles me pediram as diplomações prévias, eu tinha que ter tantas horas de curso prévio em formação em coach, porque isso validaria a minha competência e meu conhecimento. E foi aplicada uma prova. Caraca. Não bastante, eles me pediram declarações de clientes que eu já tinha atendido como coach. Então eu tive que mandar uma série de documentos assinados pelos clientes, protocolados, para que eles pudessem avaliar. Eles avaliaram, eles ligaram para algum desses clientes para realmente validar se era ou não era. E aí sim eu pude fazer o curso. Existe. Sendo que não é garantido que eu iria receber o diploma no final, porque eu tinha que cumprir todas as etapas. Aí você vê, olha por isso que em todos os países da ONU é aceito, por isso que é respeitado. Aí você diz o seguinte, né? A gente estava falando aqui. Quantos cursos de Master Coach tem no país, aqui no Brasil? Vários. Por exemplo, eu posso formar Master Coach. Me pergunta quantos eu já formei. Nenhum. Porque eu não me acho capaz ainda. Eu ainda não tenho hora de voo, porque é outro nível. Eu tenho que estar voando em outros ares, em outro patamar, como gostam de dizer, e isso o meu critério de avaliação. E aí a gente fica vendo, caramba, mas tem tanto por aí. Tem. Agora, é válido? É válido, porque você sempre aprende, tudo é válido. Uhum. Agora, o que não é válido é hipervalorizar, porque cai no descrédito. Porque, cara, o que eu já peguei de cliente que já passaram por outros processos, por outros profissionais e que não tiveram mudança nenhuma. Porque a questão toda por exemplo, uma intervenção com coach, com programação neurolinguística, é muito mais rápido que uma intervenção terapêutica. De um TCC, por exemplo, que outros profissionais usam. Eu não estou falando que é melhor, eu não estou falando que é mais especial, eu só estou falando que no indicador tempo, você consegue com o cliente resultados mais rápidos. Eu não estou falando que é melhor, só estou falando que é mais rápido. E isso, quem estuda sabe que eu não estou falando besteira nenhuma. Tem cliente que ficou 10 anos fazendo terapia para tratar algo, e legal. E comigo e com um processo de coach, com programação neurolinguística e tudo mais, é mais rápido, conseguiu atingir o resultado em menos tempo. Então é uma questão só de o que você quer, você enquanto cliente, o que você deseja. Agora, porque o meu é mais rápido, descarta o do outro? Claro que não. Claro que não. Todos são importantes. E dependendo da demanda, o importante é fazer passo a passo. Fazer ali de um processo mais longo, não demorado, mais longo, mas para consolidar, para trazer a transformação que aquela pessoa precisa. Mas todo mundo precisa desse tipo de transformação? Então, é uma questão, tipo assim, não precisa fazer guerra com isso. Saca? Entendi. Você falou, cara, algumas coisas que são muito importantes. Primeira coisa que você falou, e que eu trago muito pra minha vida, é que você teve que tomar uma grande decisão para conseguir chegar onde você chegou. Você deixou de realizar um sonho para conseguir iniciar uma formação que talvez não tinha nenhuma garantia que você chegaria ao fim dela. E isso para mim é o DDD. Decisões decidem destinos. Então, o que você é hoje e o tanto de impacto que você pôde causar na vida das pessoas se iniciou em uma decisão que foi uma decisão, com toda certeza, muito difícil. Essa foi, talvez, a 7ª ou 8ª decisão desse nível difícil. A primeira que eu fiz, que me fez tracionar e que eu peguei gosto de estudar, sabe quando foi? Com 1 mês casado, um belo dia, eu cheguei de lua de mel, passou pouco tempo depois, eu fui mandado embora de um emprego que eu tinha. Pesado, no começo do casamento. Aí eu liguei pra minha esposa. Amor, tudo bem? Aí ela, tudo bom, que bom que você me ligou, preciso falar com você. Aí eu falei, eu também preciso.
Vamos almoçar junto? Ela, vamos. Mas aqui você não vai acreditar. O que que houve? Ela, pra mim, fui mandada embora. Nossa. Aí eu, sério, amor? Aí ela, E o que você tem pra falar pra mim? Não, vamos almoçar. Aí a gente foi almoçar. Ela era a gestora financeira de uma OCIP, de uma ONG, e eu era do setor de vendas de uma outra empresa. Naquele almoço a gente decidiu o que a gente ia fazer, e a primeira decisão difícil foi tomada. Eu falei assim, a gente se recoloca no mercado de trabalho, só que eu não quero me recolocar numa posição que não seja a de gerência, porque é a que eu quero. Só que, para eu me recolocar, eu preciso ter uma educação continuada. A gente se reencontrou, eu e minha esposa, porque, olha, vou contar aqui um fato da história que a gente estava contando aqui nos bastidores, né? Na comunidade cristã, eu fui professor da escola dominical dela, porque eu sou 7 anos mais velho. Eu não sei se você chegou a lembrar da época que tinha o Grupo Chamar lá na comunidade, que era um grupo de Kings Kids. Não peguei essa época. Era jovens adolescentes que faziam evangelismo através de teatro, dança. E eu era um obreiro e ela era uma participante. Eu corrigi o caderninho de devocional dela. Olha que loucura. Caramba, né? cara. E a gente se reencontrou na faculdade de administração. Eu olhei para aquela menina, eu falei para um amigo meu que também era da igreja na época, eu falei assim, rapaz, aquela menina... ela só cresceu, porque a minha esposa é alta, ela só esticou, mas a cara continua mesmo, e é mesmo tal. Final das contas, deu casamento. Encurtei, deu casamento. A gente tinha acabado então de sair de uma formação, uma graduação acadêmica. E aí, a primeira decisão eu falei assim, olha, eu e você, nós temos seguro-desemprego. Vamos focar para você se recolocar agora no mercado de trabalho, e eu não vou com tanta sede ao pote, por quê? Nós vamos pegar a minha rescisão e a sua, já que a gente não tem dívida, não tem nada, e eu vou pegar para investir em mim. Nesse caso, nessa época, o primeiro curso que eu fiz foi um Empretec, do Sebrae. Quando eu fiz o Empretec do Sebrae, eu falei assim, eu vou ser instrutor desse curso, porque esse curso é maneiríssimo. Anos depois, eu era instrutor e consultor do Sebrae. Caraca. Ela se recolocou no mercado de trabalho. Eu, 4 meses depois, assumi a gerência de uma outra loja aqui em Friburgo. E de lá para cá, eu já tinha feito um curso ou outro. Isso foi em 2008. Então, de lá para cá, eu comecei a estudar um curso após outro sobre desenvolvimento pessoal. E fiz inúmeros. E aí, sempre assim, como não tenho pais ricos, nem sogros ricos, a gente sempre que conquistou tudo. Então, sempre com Jéssica, a gente sempre decidiu assim, o que nós vamos fazer com esse recurso que nós temos. Então, sempre foi... o nosso casamento, a nossa vida foi pautada em decisões que não foi de comer os frutos, mas foi de ter sementes para se plantar. Em vez de eu comer, eu plantei aquilo, entendeu? E hoje, graças a Deus, a gente tem colhido os frutos dessas sementes. Porque assim, vamos filosofar um pouquinho. Se a gente tivesse uma maçã aqui agora e a gente cortasse a maçã, você é capaz de contar quantas sementes tem dentro daquela maçã. Sim. Mas se você pegar uma semente daquela e plantar, você é capaz de contar quantas maçãs vão nascer daquela semente? Então a questão é o seguinte, por exemplo, tem dinheiro que é para você comer, mas tem dinheiro que é para você plantar. E não se come semente, se planta. Isso é bíblico, né? Cara, fantástico. Interessante demais o que você falou em relação à demissão que você teve. Foram os 2 demitidos, que uma semana depois, mais ou menos, que você falou, né? De casado? Voltei da lua de mel, deu alguns dias, deu um mês mais ou menos, no mesmo dia. Eu e ela. Acho interessante porque às vezes a gente acha... Eu não sei o que passou na sua cabeça e na cabeça dela na época, mas na maioria das vezes a gente acha, caraca, é o fim, acabou. Só que pra você e pra muitas pessoas, a demissão não foi o fim, foi o começo. Isso. E talvez se você não fosse demitido nem ela, cara, hoje vocês não teriam nada e às vezes vocês estariam no mesmo lugar. Isso. É tudo uma questão de você olhar e ressignificar aquele negócio. Porque você vai dar o viés que você quiser. Cara, eu particularmente, eu sou muito suspeito a falar porque eu sou apaixonado por esses assuntos. Apaixonado. A gente tá falando, cara, você falou de decisão, você falou agora de ressignificar. São coisas que estão tão entranhadas dentro de mim. Cara, eu costumo falar, eu não tenho uma formação e por isso não ofereço esse serviço, mas
Eu costumo falar que eu sou um coach ambulante. O pessoal me bota pilha lá na empresa. Esse aqui me bota pilha na empresa. Então, porque eu sou apaixonado por isso. Porque você tá falando, cara, sobre coisas que literalmente podem transformar a vida de uma pessoa. Tirar uma pessoa de um ambiente e levar essa pessoa para um ambiente que ela jamais imaginou que estaria. E você deu um exemplo quando você falou a respeito da importância do coach e como existem profissionais ruins em todas as áreas. Cara, pra mim, o coach, ele se equipara muito a um pastor, por exemplo. Existem pastores muito ruins, mas existem pastores que, uma palavra dele, claro, inspirado por Deus, pode transformar uma vida. E eu acho que tudo tá diretamente relacionado ao preço que se pagou pra chegar ali. Eu sei o preço que eu paguei para chegar onde eu tô, o Matheus sabe o preço que ele pagou para chegar onde tá, você sabe o preço que você pagou para chegar onde você tá, e eu acho que quanto mais alto é esse preço, mais valor você vai dar. É o que você falou. Você tem a capacitação para formar master coaches, mas você respeita tanto isso que você não forma. É como funciona o esquema de uma igreja. Existem igrejas que formam pastores sem muitos critérios, mas existem igrejas, como é o caso, a gente pode citar aqui porque a gente vive isso, da comunidade cristã, que para você se tornar pastor, meu amigo, primeiro você tem que comprovar o seu comprometimento com aquilo ali de uma forma muito com a vida, com a própria vida. Você tem que comprovar aquilo mesmo. E sabe o que... Perdão de cortar. Não, pode falar. E a base, o alicerce, é firmado na certeza dos valores e dos princípios que cremos. Eu posso dizer isso pelo pastor Erdi, que me pegou no colo, enquanto criança. Né? Então, eu conheço o caráter daquele homem, para você estar dizendo que você hoje é da comunidade, né? Então, mas isso é muita clareza da visão que Deus deu e muita clareza dos princípios e valores que são inegociáveis. Agora, como você bem disse, levamos aqui para um lado religioso, mas qual é a diferença em relação à vida? Quais são os nossos critérios de princípios e valores para dentro de nossas casas? Para a profissão que a gente ocupa, exerce, na criação de filhos. Esse, para mim, é um dos principais temas que nós não podemos deixar passar numa mesa como essa. Por conta da sociedade que estamos vivendo, do contexto muito sério que estamos vivendo. Então, isso é uma questão de posicionamento. Eu vejo que nós estamos vivendo uma época de posicionamento. Mas qual é o posicionamento, William? É o posicionamento daquilo que você crê, daquilo que rege a sua vida. É saber recusar o banquete. O que está sendo negociado? O que pode ser negociado? E o que não pode? Aí, quando você tem esses critérios, porque a gente está falando de critério de formação em coaching, a gente começou por esse lado, sim, mas que isso aplica em qualquer área da vida. Quando você tem esses critérios e você tem fundamentados os seus princípios, seus valores, as decisões difíceis, elas vão continuar sendo difíceis, mas elas são possíveis de ser tomadas. Com certeza. Sempre são. Possíveis no seguinte sentido, ela é uma decisão difícil, mas eu sei para onde eu estou indo, porque eu sei o que eu não estou negociando. Eu sei muito bem o que eu quero, e quando eu sei o que eu quero, eu me aproximo do que eu quero. Consequentemente, eu me afasto do que eu não quero. Agora, quando você não tem princípios e valores bem estabelecidos, você negocia isso, a tendência é a gente ficar olhando só por aquilo que a gente não quer, e a gente fica se afastando do que não quer. Aí você vai falar assim, mas William, a consequência também não é se aproximar do que você quer? Tudo bem, até pode ser, mas você perde todo o desfrute do processo, porque você está olhando para o lado errado. Você não tem que ficar olhando para o retrovisor, você tem que olhar para frente, cara. Faz sentido isso? Muito, muito sentido. Eu tenho um vídeo, inclusive, falando sobre olhar para o retrovisor. É? E, cara, tudo é semente.
A gente falou sobre isso agora há pouco, tudo é semente. Você negociar um princípio é uma semente que você está plantando ali. E essa semente, em algum momento, vai te trazer um fruto. O fruto, ele não dá para fugir. Aquilo que você planta, você colhe. Um princípio bíblico e talvez seja o princípio mais doloroso da Bíblia e, ao mesmo tempo, mais maravilhoso. Porque se hoje você planta coisas boas, você certamente colherá essas coisas boas. Mas o oposto também é muito verdade. E uma coisa que você falou que, para mim, abriu a minha mente, você não planta... Aliás, você não come a semente. A semente você planta. E existem recursos que chegam até você que são recursos que não são feitos para você usufruir naquele momento, para você sentir o prazer de se alimentar naquele momento. São recursos que são feitos para você plantar. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Como que você identifica, cara? Porque é muito complicado você saber para que aquele valor ali é destinado. Eu, particularmente, quando tenho essa dúvida, eu recorro ao meu guia, que é Deus. Mas nem sempre a resposta vem com muita clareza, porque tem coisa que você é quem tem que decidir. Como que a gente identifica? Poxa, isso aqui é para minha diversão, isso aqui é para investimento. Essa pergunta tem várias respostas. É difícil, né? Assim, a gente pode ir para uma viés aonde eu vou te ajudar a você ter uma facilitação na gestão dos seus recursos financeiros. Então, existem alguns princípios, olha aí os princípios, básicos de gestão financeira, aonde, dentro de estudos, já foi comprovado que é saudável você ter X% para as suas necessidades básicas, moradia, alimentação, estudo, translado, X% para lazer, X% para investimentos, X% para aposentadoria. Então, isso já existe um estudo natural. Agora, eu quero te fazer uma pergunta. Quem que te dá as sementes? Eu acho que ela vem por dois caminhos. Para mim, por conta da minha crença, tudo vem de Deus. Começa em Deus. Mas o trabalho que você executa, ele traz para você os recursos. E esses recursos, eles podem ser direcionados como sementes ou podem ser direcionados como usufruto mesmo, como, né? Sei lá, prazer. Tá. Vamos lá. Quem te deu o trabalho? Deus. Quem te deu a saúde? Ele é o começo de tudo, Deus. Então, quem te dá as sementes? Deus. Vamos lá. O caminho são os processos. Sim. Independente do que você fizer, esses processos, eles devem cumprir um propósito. Sim. O que você faz, você falou que tem algumas empresas, eles não são um fim, eles são um meio. Sim. Para você cumprir um propósito. Então, se hoje você está vendendo banana e amanhã você vai vender Apple, não importa. Desde que você saiba o propósito, você esteja caminhando nessa direção. Beleza. Então, agora, aqui está você, com a sua identidade, quem você é, entendendo de quem você recebe as suas sementes. E agora você pode ter 1 ou 100 meios. Não tem problema. Para você multiplicar essas sementes. Agora, o quanto vai ser reinvestimento de sementes, o quanto vai ser para comer, o quanto... Isso deve ser clarificado, deve ser dimensionado entre você e quem te dá a semente. Porque depende do teu propósito. Perfeito. Relacionamento. Porque é o seguinte, quando você tem um relacionamento com esse Deus que é Pai, você tem clareza do que você vai fazer, de como você vai fazer. E se porventura der errado alguma coisa que você está fazendo, você não entra em desespero. É com ele. Então você acredita que, às vezes, quando a gente não tem clareza, porque a gente talvez não está com relacionamento 100% com Deus?
Eu não tenho clareza porque eu não estou tendo um relacionamento com Deus. Não necessariamente. Porque depende do teu processo. Depende do que você está passando. A revelação ela é progressiva. Então você pode estar com muito relacionamento com Deus, um baita relacionamento, com intimidade, mas você pode ainda não ter tido a revelação e não saber o porquê que está acontecendo aquilo tudo. Existe um tempo também, né? Pra Isso. fazer as coisas. Tô começando a entender. Mas se você tem esse relacionamento, você vai confiar e vai continuar andando. Sim, entendi. Agora, quando você corta essa relação com Deus, essa dependência, ou agora eu te faço uma pergunta, Mateus. Quem que dirige esse processo da sua vida? Quem está na direção? Deus. Quando nós assumimos ou queremos pegar essa direção para a gente, a coisa começa a ficar nebulosa. Porque eu parto do princípio que Deus ele é soberano, poderoso, onipotente, blá, blá, blá. Ele é dono da prata e do ouro. E não falta recurso. Não falta recurso por quê? Porque ele tem o recurso e mais do que isso, ele é generoso e ele é bom. Então, você está me dizendo que nesse processo, quem dirige é ele. Sim. Então não vai faltar. Perfeito. Se você acha que está faltando, talvez seja o maior alerta que você está acendendo na tua vida. Porque pode ser que Às vezes você pegou o volante, né? Você pode estar querendo assumir a direção desse negócio. Caraca, chegou a arrepiar agora. Só que é o seguinte, quando você assume, você vem para um nível natural. E aí sim, O risco é se teu. você assume, os recursos também são seus. E aí pode estar faltando. E aí isso pode ser... Will, mas pô, tá faltando. É um fato. Eu vou te mostrar meu extrato. Tá bom, querido. Eu entendi. Só que qual foi o momento que você pegou o controle? Qual foi o momento que você assumiu a direção? Com da maior boa vontade. Porque isso é diário, é toda hora. Toda hora. Porque a gente está falando aqui de confiança, a gente está falando de várias coisas. Agora, se é ele que dirige, se é Deus que está dirigindo, não vai faltar. Perfeito. A gente começou a conversa falando sobre coach. Rapaz, olha como é que... Não. É. E agora a gente está falando sobre espiritualidade. E eu acho que quem está em casa pode estar pensando que o assunto mudou talvez de cenário. Mas, na verdade, tudo é a mesma coisa. Porque o coach, ele não é focado só na sua vida profissional, ele não é focado só na questão de aquisição de recursos, mas o coach é um treinador. E para que alguém esteja funcionando perfeitamente no seu máximo potencial, ele tem que estar com uma saúde emocional, uma saúde física e uma saúde espiritual. Então tudo tá muito ligado. Tudo tá muito ligado. E não tem jeito, nós somos cristãos, nossa base, nossos princípios são princípios cristãos. E eu gosto muito de falar isso porque, cara, o que você imaginar de livro, de autoajuda, de coach, cara, chuta um nome no ar. Pode ter certeza que eu li. Legal. Se eu não li todo, eu comecei a ler e parei de ler porque não gostei. Mas pode ter certeza. Só que as maiores chaves que viraram na minha vida, as maiores mudanças de mente que eu tive, as maiores transformações, elas vieram a partir de princípios bíblicos. Princípios bíblicos que são aplicados na prática nos meus negócios, na minha vida emocional, na minha vida, até na minha saúde física, cara. Eu tive um estalo para começar a cuidar do meu corpo por conta de uma palavra bíblica, porque até então eu não esquentava a cabeça. E uma das coisas que virou uma chave na minha mente muito grande foi a respeito da parábola dos talentos, que é super comum. Todo mundo que é cristão já ouviu falar, já leu. Se não leu, deveria ter lido. Mas que diz o seguinte, que um senhor, ele tinha 3 servos, e esse senhor ele iria sair de viagem. E ele confiou a cada um desses servos determinada quantia de talento. Talento era a moeda da época, como real é hoje, dólar, euro, etc e tal. E ao primeiro, eu não lembro os números exatos, mas ao primeiro ele deu 5, ao segundo ele deu 3, e ao terceiro ele deu 2. Como se fosse dessa forma. E quando esse senhor voltou de viagem, ele foi
pedir contas daquilo que ele havia confiado nesses servos. E aquele que recebeu 5 multiplicou esses talentos, dobrou para 10. Servo bom e fiel. O que tinha recebido 3 multiplicou, dobrou. Servo bom e fiel. E o terceiro, cara, que era eu. Eu me identificava muito com o terceiro. Por quê? O que o terceiro fez? O terceiro pegou aquele valor, enterrou, virou para aquele senhor e falou o seguinte: olha, eu sei que o senhor é muito conservador, é muito seguro, então o que eu fiz? Para não perder aquilo que você me confiou, eu enterrei, eu deixei guardadinho ali. E a resposta daquele senhor foi muito chocante para mim, porque o que ele respondeu foi o seguinte: servo mau e preguiçoso. Na minha mente, aquele cara tinha sido prudente, mas para aquele senhor, ele tinha sido mau e preguiçoso. E a Bíblia continua dizendo: até o pouco que você tem lhe será tirado. E eu comecei a entender que multiplicar aquilo que Deus nos oferece não é uma questão de escolha, é obrigação. O que faz um gestor ser bom ou não é gerir bem aqueles recursos. E a boa gestão, ela multiplica, ela traz frutos. E aquilo virou uma chave na minha mente, porque eu já tinha minha primeira empresa, eu já tinha colaboradores trabalhando comigo, mas a minha conversa com a minha esposa era a seguinte: eu não quero mais. Eu não quero ter mais funcionário, aqui onde a gente chegou já tá bom, já tem problema o suficiente, eu não quero expandir, eu não quero crescer. E por muito tempo isso amarrou minha vida. Eu poderia ter crescido muito mais. O dia que eu ouvi uma pregação explicando essa parábola, a minha mente mudou completamente. Eu entendi que multiplicar era uma obrigação. Por que eu tô contando isso tudo aqui? Porque o coach, ele tem 100% a ver com religião. Ele tem 100% a ver com fé, com espiritualidade. E a gente aprende, dentro da nossa cultura, que religião não se discute, política não se discute. E a gente forma uma geração analfabeta política. Uma geração que ela não é guiada por Deus, mas na maioria das vezes ela é guiada por pastores, que não seria um problema se 100% dos pastores fossem bons, mas não é uma realidade. E a gente forma uma geração que não é pensante, que ela não pensa. Ela simplesmente age como um gado. E eu imagino que no coach isso aconteça muito também. Tem gente que você vai ali ensinar, você vai transformar a vida dessa pessoa e essa pessoa vai se tornar um ser pensante. E tem gente que você vai ensinar, ela vai fazer aquilo ali que você está ensinando, mas pouco tempo depois ela voltou para a mesma lama porque ela não continuou o processo, ela não continuou pensando, ela não quis multiplicar. Já aconteceu de você pegar casos, eu não sei se aluno é a palavra certa, mas de você pegar casos de alunos seus que viveram uma transformação no curso, mas pouco tempo depois voltaram para a mesma situação que estavam vivendo antes do curso, ou foi uma transformação de uma vez por todas, assim? Boa pergunta. Já aconteceu. E eu não preciso ir longe, não. A base do que eu vivo está muito na sinceridade. Aconteceu comigo. William, mas você não é... Eu sou o quê? Sou nada. Sou como você. Sou como quem está assistindo a gente. Nesse exato momento, eu estou num processo para me reeducar novamente numa situação que eu já experimentei top e que hoje, por N motivos normais, eu não estou mais vivendo o que eu já alcancei antes. Mas você está falando sobre o quê, William? Eu vou falar. Tomar refrigerante. Como assim? Numa dessas formações que eu fiz um exercício, né, uma técnica que se chama técnica do museu. E é uma técnica de ressignificância e reprogramação mental. Basicamente, no fim das contas, pensa que o nosso cérebro é como se fosse um editor, onde você pode controlar as cores, pode colocar mais cor, mais brilho, mais contraste, ou pode tirar, botar tudo preto e branco. E se for um vídeo, você também pode editar o áudio, botar mais grave, mais agudo, mais baixo, mais alto, com ruído, sem ruído. O nosso cérebro é assim, são vários botões. E essa técnica me permitiu, por exemplo, dentro do processo que eu fiz, tirar toda a cor da Coca-Cola. Eu mudei a embalagem, eu mudei o significado, eu mudei o barulhinho de quando abre o gás. Caraca. Que isso tudo era estímulo
Gatilho. Eu mudei a minha visualização de quando você tá em uma Coca-Cola no copo que fica explodindo um gásinho. E eu tirei toda esse sabor, essa atração da Coca-Cola, que o meu problema era a Coca-Cola. E vim pra cá e valorizei. Dei mais contraste, mais nitidez em bebidas saudáveis. Isso é fantástico. Principalmente na Isso água. Pergunta à minha esposa, porque é a pessoa que mais me conhece nessa vida, que caminha comigo lado a lado. Eu fiquei anos sem botar refrigerante na boca. Mas, como tudo na vida que você descuida, que você baixa a guarda, que você perde o foco, tanto é que quando eu tomei, depois de anos, um golinho de Coca-Cola, eu cheguei a tomar o gosto é muito estranho, muito forte. Só que hoje eu tomo Coca-Cola direto de novo. Aí você fala, caraca, William, é possível? É possível. Agora você é menos do que antes, você tem menos prestígio, você é menos alguma coisa? Não, eu continuo sendo a mesma coisa. Mas conhecendo o caminho das pedras, que fez você largar isso lá atrás, não torna mais fácil essa segunda vez? Largada da segunda vez? O que torna mais fácil ou mais difícil é o seu querer. Porque se você não quiser, você pode ter o melhor coach do mundo, a melhor técnica do mundo, não tem quem faça. É verdade. O querer... Eu costumo dizer que essa competência, essa fórmula para o sucesso, na verdade, já que a gente está falando de bebida, ela está no chá. Você sabia disso? Não. Você toma chá, por exemplo? Não. Não? Você não toma chá? Era para tomar chá todo dia, cara. Não é possível. Não toma chá? Toma chá? Toma chá? Aí, toma chá. Você não toma? Vocês não tomam? Não não, para tudo, desliga. Vamos fazer de novo depois, porque não foi... Tô brincando. O que eu tô falando? É uma pegadinha. Às vezes a pessoa, isso aí eu já sabia. Não, mas tem gente que não sabe. Vamos lá. Mas vamos reviver, vamos relembrar. Chá, CHA. Conhecimento, habilidade e atitude. Caramba. Nunca mais vou esquecer disso. Você falou isso no curso que eu fiz. Há 12 anos atrás. Veio a memória agora na cabeça. Isso. Conhecimento. O que é conhecimento? É o saber. O que é habilidade? É o saber fazer. Então vamos lá. O C e o H é a competência técnica. Para e pensa. Se eu tenho conhecimento, eu sei. Se eu tenho habilidade, eu sei fazer. Beleza, competência técnica. Existem várias pessoas com competência técnica. Por exemplo, nessa questão da técnica aqui, da programação, isso aqui é uma competência técnica. Eu tenho. Por causa disso, vai se tornar mais fácil? Vai por causa da técnica, porque eu sou competente e habilidoso. Tudo bem. Mas está faltando o A para ser chá, que é atitude. Sabe o que é isso? É o querer fazer. Então, eu sei fazer, eu quero fazer. Perfeito. Se não tiver o quero fazer, não adianta ser competente técnico. Tanto é que tem muitas pessoas que não têm competência técnica, mas por querer vai lá e faz. Eu vi que você postou uma frase hoje no seu Instagram que diz muito isso. Ih, né? Matheus que gostou. Eu mandei mensagem pra ele e falei, caraca. Como é que é a frase? Você ter o conhecimento e não colocar em prática era melhor que não tivesse o conhecimento. Isso. É uma coisa assim, né? É porque é o seguinte, eu vou contar os bastidores. Eu estava no sofá da minha sala, trabalhando. E ali não é o melhor ambiente para mim. Por exemplo, no meu perfil, eu gosto e eu prefiro ter um ambiente preparado. Isso me traz um hiper ultra foco e uma produtividade absurda. O ambiente faz muita diferença para mim. Depois eu falo sobre os níveis neurológicos, que a ambiência é a base. Como que o nosso cérebro funciona. Beleza. Estar no sofá ali na sala não é o melhor ambiente. E isso estava sendo desculpa para eu procrastinar. Porque quando eu volto de Niterói e venho para essa minha casa, agora eu tenho 2 filhos, então eu perdi o meu escritório. Eu tinha um home office em casa, antes. Aí eu tenho um quarto no sótão que eu estou transformando esse quartinho, que era um quartinho de bagunça, de ferramenta, eu estou transformando num escritório. Só que enquanto ele não está pronto, eu estava procrastinando várias paradas, que eu tinha que estar fazendo. Por causa desse lance. Eu quero ter um ambiente para fazer bem feito. Só que, tipo assim, por conta dessa perfeição, eu estava deixando de fazer o que era possível. E aí eu estava nesse momento.
Tinha acabado uma sessão de coaching de manhã, estava falando com tantos outros clientes ali, porque eu faço uma mentoria que eu vou liberando tarefas e vou recebendo feedback. E aí eu falei, cara, olha que maneiro. Por eu ter aprendido isso e não estar esperando mais o melhor momento, o melhor ambiente, a melhor situação e estar fazendo com o que eu posso, até a frase de Mário Sérgio Cortella, faça o melhor que você puder, com as condições que você tem, até que você tenha condições de fazer melhor ainda. Eu me peguei naquela situação. Se você olhasse os bastidores do ambiente, não era um ambiente de trabalho de produção. Mas eu estava adaptado àquilo ali, para fazer. E aí eu pensei nisso. Falei, cara, eu vou gravar uns stories, porque eu tenho falhado muito com essa questão de stories e tal. Eu tenho que postar mais, mas... Enfim. E aí eu falei, cara, gente, eu aprendi uma coisa. Porque não adianta você aprender e não praticar. Exatamente. Porque, e não passar adiante também. Porque eu falei, quando você aprende e não pratica, é a mesma coisa que não ter aprendido. Só que conversando... Aí o Matheus veio no meu direct. Não foi só você, não. Tem mais gente, Caraca, William, pô, nunca tinha pensado nisso. Faz sentido. Pô, se você aprende e não pratica, é igual que se você não tivesse aprendido. Só que conversando com o Matheus, eu reformulei, cara. Que foi a frase que eu postei no feed. Quando você aprende e não pratica, é pior do que de não ter aprendido. Por quê? Porque quando você aprende, agora você tem uma responsabilidade sobre aquilo, conhecimento. O que você vai fazer com isso? Exatamente. Por isso que vem lá Lucas. Quem é muito lhe é dado, muito será cobrado. Caraca. Isso faz muito sentido. Porque não adianta você aprender e agora que você sabe, porque é o seguinte, cara, uma vez que você tem consciência, e eu estou escrevendo um livro que é o primeiro passo para o sucesso é a consciência. Porque se você estiver no automático, pô, às vezes você nem se percebe, você nem sabe. Depois eu falo aqui um pouquinho sobre essa questão de saber ou não saber. Mas a partir do momento que você tem consciência, agora você tem poder de escolha. Que é assim, primeiro passo, consciência. Segundo passo, escolha. Terceiro passo, decisão. Eu tenho consciência sobre Coca-Cola para mim não é legal. Tenho essa consciência. Agora eu posso, então, eu ter poder de escolha. Eu vou tomar refrigerante, ou eu vou tomar água, ou eu vou tomar suco. Agora eu decido. 1, 2, 3. Passo 1, 2, 3. Agora, quando você não tem consciência, você está numa incompetência inconsciente. Porque o processo do aprendizado é assim. Você é um inocente, né? Entre aspas. Só que é o seguinte, eu quero estimular, tá? Até quando você vai estar dando desculpa por não estar fazendo o que precisa ou que poderia estar sendo feito porque você é inocente. Isso tem sido muleta para muitas pessoas. Pasmem, numa empresa, eu vi um funcionário falando para outro, não vou aprender isso não. Nossa. Porque se eu aprender isso, depois eu vou ser cobrado. Quantas vezes eu ouvi isso? Que isso, cara. Acontece nas melhores famílias. Então vamos lá. Primeiro nível do aprendizado é a incompetência inconsciente. É o eu nem sei que não sei. William, me dá um exemplo. Nem sei que não sei. Incompetência, porque a competência técnica aqui, o primeiro é o conhecimento, é o saber. Então, a incompetência é eu nem sei que não sei. Eu não tenho nem consciência disso. Por exemplo, é uma casca de feijão no dente. A pessoa sai com a casca de feijão no dente e começa a sorrir para você. Ai, meu Deus. É inconsciente, porque se fosse consciente, você na hora você ia tirar. É ou não é? Com certeza. E incompetência por quê? Porque você não escovou o dente. Ou se você escovou errado, seu incompetente. É verdade. Pronto. Então eu nem sei que não sei. Agora, o próximo passo é a incompetência consciente. É quando eu não sei... Desculpa. É quando eu sei que eu não sei. Cara, eu não sei fazer esse drink. Eu não sei fazer esse drink. Então, agora eu estou consciente da minha incompetência. É o segundo nível. Então, primeiro nível, incompetência inconsciente. Segundo nível, incompetência, agora consciente. Só que pelo simples fato de ter colocado a consciência, eu posso ir agora para o terceiro nível, que é a competência consciente. É que agora eu sei que eu sei. Existe a escolha entre esses dois, né? Eu sei que eu sei.
E o último é a competência inconsciente. É quando você faz com maestria e você nem mais pensa e vai. Um exemplo muito bacana é quando você aprende a dirigir. Você sabe dirigir? Sim. Quando você aprendeu a dirigir, por exemplo, teve um momento da tua vida que você era um incompetente inconsciente. Você nem sabia que não sabia dirigir. Quando criancinha lá. Depois você começou a... você teve uma incompetência consciente. Você olhava alguém dirigindo e você fala, eu não sei dirigir, porque eu não sei o que é acelerador, o que é freio, eu não sei como é que passa a marcha. Mas quando você entra na autoescola, quando você aprende a dirigir, e aí agora você aprendeu a dirigir, você está na competência consciente, que é aquela fase inicial que tudo você está lá, é tudo programado. O cérebro está assim... Porque eu tô olhando, tem que passar a marcha. E agora um quebra-mola, tem que reduzir para segunda. Vai, não sei o que, tem que olhar no retrovisor para estar certo. Tudo passa pela consciência. Só que isso desgasta pra caramba, porque você precisa de um nível de energia, porque tá tudo consciente. Qualquer coisa, uma técnica, aprendeu a costurar na máquina. Quando você tá aprendendo, caraca, senão você fura o dedo, erra o corte, não sei o que. Programação, seja o que você faz. Quando você tá aprendendo, você tá lá ligadaço, porque tá tudo passando pela consciência. Mas depois que você fica habilidoso, você faz. Oi, pra chamar, você tá conversando. E tá nem aí. Tipo assim, não é que você tá sendo displicente, não é isso que eu quero dizer. Mas a maestria, você se torna um maestro. Torna fácil aquele processo. Porque agora você tem habilidade. Você tem autoconfiança para fazer aquilo. Isso. Só que como que chega ali? Só com um chá completo. É com a técnica, mas é com a competência comportamental, que é o querer. Você falou de 4 processos. Você falou da incompetência inconsciente. Isso. Da incompetência consciente. Isso. Depois você falou da competência consciente e da competência inconsciente. Isso. Da incompetência consciente para frente, são tomadas de decisão que precisam ser feitas para que você consiga continuar evoluindo nesses níveis até se tornar um mestre naquilo. Só que algumas pessoas não, a maioria das pessoas, elas param em um desses níveis. Qual que você acha que é o mais difícil da pessoa continuar? Aonde que as pessoas têm mais dificuldade de avançar? Qual que trava mais a vida das pessoas? Então, isso tudo é um assunto que eu sei que você gosta. Depende das crenças limitantes que foram instaladas nelas. Sim. Porque é o seguinte, é certo que quando você toma consciência, o jogo muda. Então, se uma pessoa foi criada de um jeito na qual ela sempre ouviu desde quando criança, você não vai dar em nada, tu é um burro, isso e aquilo, fulano é melhor que você, normalmente feito pelos pais ou por professores ou pessoas que são cuidadoras, porque é o seguinte, na nossa primeira infância até os 7 anos, é a fase que mais se instala a crença numa pessoa, e quem tem o poder de instalar a crença, e aí independente da época da vida que você está, eu tenho 30 anos, William, como é que é isso? Vamos lá, quem tem o poder de instalar a crença em você é quem tem autoridade sobre a sua vida. Um médico, ele tem autoridade porque ele estudou, ele é um médico, se você está indo nele é porque você confia nele enquanto médico, então ele pode instalar uma crença ali, que pode ser limitante ou possibilitadora. Mas toda autoridade tem poder de instalar crença em quem é submetido. Então, por isso que é muito importante. Para quem que você abaixa a cabeça? Eu não estou pregando aqui sobre insubmissão, até porque isso não faz parte da minha vida. Se a gente fizesse um podcast só para falar sobre missão e submissão, daria um podcast inteiro, porque é muito rico. Então, eu não estou falando sobre insubmissão. Cara, isso é muito importante. Mas eu estou falando sobre responsabilidade. A quem você se submete? O que essa pessoa fala? Você assina embaixo em tudo? Então, por exemplo, já várias vezes eu confio no médico. E ele dá um diagnóstico dentro da medicina. Só que não é isso que me rege. Eu, William, quem me rege é o médico dos médicos. Então, eu respeito aquele profissional, eu respeito a medicina, mas eu não entro em concordância com aquele diagnóstico. Porque senão ele instala uma crença e daqui a pouco eu tô realmente. Não que isso... Não estou aqui também, por favor. Não. Mas quando há concordância, há um poder energético. Aí a física quântica explica isso. Existem estudos que comprovam que boa parte
das patologias, doença física, começa na mentalidade, isso. começa na mente. 85%. E aí o que acontece? Dentro de mim, eu estou ouvindo, eu estou respeitando. É claro que eu vou fazer todo o meu papel de tratamento que tiver que fazer, lógico. Porque a fé é ação. A fé não é vou ficar esperando, agora vai cair do céu. Não, a fé é ação. Então, se são esses recursos que eu tenho, eu vou usá-los também. Mas dentro de mim eu não concordo. Dentro de mim eu estou falando assim, ok, isso é um diagnóstico desse nível, mas eu trago o diagnóstico do céu sobre a minha vida. Você não aceita aquilo para sua vida? Não, não é que eu não aceito, eu simplesmente não entro em concordância. Então, tipo assim, até teus 7 anos, quem que cuidou de você? Quem foram os seus professores? Se a gente está falando aqui para cristãos, quem foi o professor da escola dominical? Quem é o pastor, líder de célula, seja lá quem for? O que essa pessoa falou? Uma vez você estando submisso, isso instala a crença, que pode ser limitante ou possibilitadora. Então, voltando à sua pergunta, em qual fase? Se é uma pessoa com crenças limitantes fortes, ela, quando toma consciência da incompetência, ela já vai querer fugir, ou ela vai paralisar, ou ela vai querer trazer mais pessoas que têm a mesma condição que a dela para se fortalecer, que nada mais é do que é o agir em bando. Isso são comportamentos primitivos do homem. Agora, se eu sou uma pessoa que eu ouço dos meus pais, você é capaz, vai, enfrenta, se as pessoas que estão ao meu redor me incentivam, tipo assim, errou, levanta, bate poeira, vai, meu filho, vamos embora. Porque eu quero te perguntar o seguinte, qual que é o contrário do sucesso? O insucesso? Fracasso? Não. O contrário do sucesso é a desistência. Se você desistir, acabou, filho. Game over. Thomas Edison, 1000 vezes para descobrir a eletricidade. Ele fracassou 1000 vezes. E não foi o contrário do sucesso. Em cada vez que ele fracassava, ele falava, descobri uma nova forma de não fazer. Até que, pim! Michael Jordan fala isso, né? Ele foi entrevistado a respeito das bolas que marcaram a vida dele, mas ele falou que as que mais marcaram foi as que não entraram, foi as que confiaram nele pra, sei lá, final de campeonato e tava o time todo confiando, e a torcida toda confiando, e ele errou o último arremesso, porque ele se prendeu aos aprendizados que as falhas trouxeram, para que levasse ele para o sucesso, né? O meu filho mais novo tem 2 anos e meio. E eu ensino, eu treino ele com as frustrações que ele vive. Porque o que está faltando nessa geração, uma das coisas é exatamente isso. Por isso que nós somos tão dodóis. É uma geração tão mimimi. Muita coisa. Porque nós não estamos sabendo lidar com as nossas frustrações, com os nossos fracassos. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso fazer isso começando dentro da minha casa. Porque não adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder os meus. Não adianta eu ser um coach maneiraço para várias pessoas e dentro de casa eu não consigo causar um ponto de aprendizado, de transformação para os meus filhos. E a verdade é que os talentos que Deus me deu, que são esses 2 meninos, eu vou ser cobrado. Existe uma responsabilidade. Lembra que eu falei sobre tempo de posicionamento? Sim. Posicionamento em quê? Em restaurar o sacerdócio. O que, William, você está falando grego? É restaurar os homens e as mulheres posicionadas, cada um com seu papel, e não invertendo esses papéis. Porque com esse contexto de vida que nós estamos vivendo hoje no mundo, aonde nós não estamos aprendendo a lidar com as frustrações, aonde existe muito mimimi. Se você parar para analisar os índices da sociedade, está crescendo assustadoramente patologias como depressão, ansiedade, suicídio. E, ao mesmo tempo, a gente, nesse momento, a gente precisa, até para o teu conteúdo não ser... Não, pode rasgar o verbo, tá? Pode rasgar o verbo. Ao mesmo tempo, existe uma doutrinação aonde que não querem que os homens sejam homens, mas que homens sejam meninos. Sim. E quando os homens são meninos, eles procuram colos da mãe e não são geradores de filhos.
e nós estamos com falta, por exemplo, de pais. Rapaz, é assunto para... Vamos aqui, é 10 horas de podcast? Dá para fazer vários. Tem que ser. Então, olha só. E mesmo um momento que tá super, ultra, mega pesado para as mulheres por conta desse papinho que somos todos iguais. Rapaz, não é. Não pode ser tudo igual. Se for igual, a gente tá desvalorizando as mulheres. A gente está desvalorizando. Porque o brilho, o valor, a essência da mulher e do papel que ela deve ocupar é fantástico. E querer transformar elas em empoderadas, isso já está causando todos esses desdobramentos. É interessante porque... Rapaz. Vou comer até um queijinho. Há pouco tempo atrás... é que é difícil... tem que medir as palavras, né, para esse tipo de coisa. Mas há pouco tempo atrás, ouvia-se muito falar nessa questão de que ambos são iguais, direitos iguais para mulheres e para homens, e que não é responsabilidade da mulher arrumar casa, não é responsabilidade do homem ser provedor, e que... Enfim. Só que os efeitos disso já são tão reais na sociedade que já existe um outro grupo falando o oposto. Agora fala-se muito sobre energia feminina, energia masculina. Eu vejo muito o Wendel de Carvalho deixando isso muito explícito. O que é papel do homem, o que é papel da mulher. Eu acho que o efeito negativo dessa tentativa de tornar os dois lados iguais, porque existe uma diferença entre equidade e igualdade. Homem e mulher não são iguais. Eles têm papéis diferentes na sociedade, eles têm papéis diferentes dentro do âmbito familiar, e foi feito para ser dessa forma, e é dessa forma que funciona. Mas o efeito negativo foi tão grande que eu acho que muita gente já está enxergando isso. Eu acho que se a gente fosse falar sobre esse assunto há uns 2 anos atrás, seria mais complicado talvez falar. Porque era talvez o ápice do empoderamento feminino, era o ápice do homem não agir como homem, mas agir como menino. Hoje em dia eu acho mais fácil, porque eu percebo que mais pessoas estão enxergando o quão negativo pode ser essa mistura de papéis dentro da família. Essa sua percepção, que bom que você tem essa percepção. E eu torço para que isso seja verdade. E que a gente consiga até mensurar e ver essa mudança na sociedade. Ainda tem, obrigado. Mas eu preciso fazer um alerta. Um ladrão, ele não vai vir fantasiado de ladrão. Ele vai vir disfarçado numa sutileza para te pegar desprevenido. Não se engane. As narrativas e as doutrinações das inversões, inclusive do marxismo cultural, estão muito mais latentes, muito mais entranhados e muito mais fortes do que nós podemos imaginar. Acontece aqui. Nós éramos incompetentes e inconscientes sobre esses assuntos. Sim. Por várias crenças e por várias situações que tentavam nos proteger e nos blindar, olhando e vivendo, às vezes, à margem de uma realidade da sociedade. Estou falando nós cristãos. Não se falava de política na igreja, por exemplo. Por exemplo. Só que agora, nós ainda continuamos incompetentes em nível natural, só que conscientes. O que é pior, né? Não. Se tem a consciência, tem a chance. Lembra que a gente estava falando? Tem a chance. Agora, a gente não pode se enganar só porque agora nós estamos sabendo do negócio, que agora está resolvido. Não. Porque, entre aspas, o outro lado está anos-luz na nossa frente. Com certeza. E esse embaralhamento, ele é superficial, mas o suficiente para confundir níveis profundos. Porque vamos voltar no início. Como está a sua relação com o seu Pai Celestial? Como está a sua relação com Deus? E aqui eu não estou falando de religião. Eu não estou falando de ir na igreja. Não estou falando de você cumprir rito. Não estou falando de você ter um ativismo religioso. Eu estou falando de vida, de relacionamento, Por exemplo... Intimidade. Você me disse que você está casada há 7 anos, né? Vou fazer 7 anos. 7 anos. Se a sua esposa falar
em meio a outras mulheres, você é capaz de reconhecer a voz dela chamando. Por quê? Intimidade. Pronto. Me perguntam sempre, William, como que eu escuto a voz de Deus? Porque eu não sei como, a hora que ele fala assim, fala assado, fala desse jeito de um outro, que Deus tem várias maneiras de falar, né? Mas a charada é matada com intimidade. Eu sempre falo para a pessoa, tenha intimidade, porque se você conhece a pessoa, você vai conhecer quando ela estiver falando com você. Perfeito. Beleza? E aí é o seguinte, como tem todas essas narrativas que confundem, é justamente porque você não sabe distinguir a voz de Deus, do seu Pai, no meio das outras mentiras e das outras vozes, inclusive a sua voz interior. E isso vai afetar diretamente, eu falei, áreas profundas. Eu vou dar um exemplo de áreas profundas. Vai atingir diretamente na sua identidade. E aí eu te pergunto, é uma pergunta retórica, para a gente aqui e para quem está nos assistindo. Quem é você? Eu percebo que, para quem eu faço essa pergunta, muito mais de 90% não sabe dar uma resposta objetiva. Mas espera aí. Como assim? Essa resposta tinha que estar na ponta da língua. Afinal de contas, você está falando sobre você e você deveria ser a pessoa que mais se conhece. É uma falha de identidade, talvez. Uhum. Uma distorção, uma falta de clareza. E aí, vamos voltar. Olha como é que todos os assuntos estão interligados. Vamos voltar para o coach. Dentro desse processo que eu faço, uma das principais demandas que surgem, e na maioria das vezes os meus clientes nem sabem que tem essa demanda, a demanda surge no processo, é sobre clarificação de quem é. E eu vou te dizer que esse é o ponto de partida, porque sem isso, qualquer outra coisa pode ser algo manipulado, somente arriscado, manipulado, raso. Você quer ver uma coisa? A pior coisa que pode acontecer num homem é ele ter sucesso na coisa errada. Forte isso. Isso é. Muito forte isso. Você quer ver uma coisa? Suponhamos que você tem recursos e um dos seus recursos é uma escada. E agora você é expert em subir escada. Essas escadas, igual de escada de bombeiro, você sabe carregar. Você pega num nível ali que ela, se você pegar no ponto errado, ela vai ser super pesada. Mas se você pega no ponto de equilíbrio, de alavancagem, ela vai ficar super leve. Você é capaz de correr com essa escada no ombro. Você é capaz de apoiar essa escada e subir mais rápido que um gato. Só que o que adianta você fazer isso tudo e apoiar a escada na parede errada? Você simplesmente vai subir para um nível mais alto para o lugar errado. Então não basta você ter a escada, ter a habilidade de subir na escada se você não sabe aonde você vai apoiar a escada. Perfeito. Fantástico. Porque você vai subir para um nível, você vai crescer, você vai entrar em outro patamar Quando que não é chegar para lá. você estar. E quando você chegar lá, você vai descobrir que, caramba, gastei tempo, gastei recursos. Se isso Gastei acontecer, é ótimo, filho. Você dá graças a Deus. Você ajoelha e fala graças a Deus. Só que o que acontece? Você não vai ter essa consciência. Porque você cresceu, você subiu para outro patamar. Normalmente você vai estar ganhando dinheiro, você vai ter prestígio, você aumentou seu poder de influência. Tô dando certo na vida, agora. Só que você tá anos-luz da direção do seu propósito. Você pegou um desvio aqui. Por isso que a pior coisa que pode acontecer para qualquer pessoa é você ter sucesso naquilo que não era para ter. E aí que tá. A única forma de você ter essa clareza é com relacionamento, é com intimidade, com quem te criou. Porque ninguém vai saber mais do que aquele que te criou qual é o seu caminho, qual é o caminho que você tem que O tomar. que Jesus sempre falava? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu só faço o que eu vejo o Pai fazendo. É tudo... Ele quando falava dele, ele falava primeiro do Pai. É o Pai que me enviou. O Pai que sabe. Eu vou te contar uma coisa, então, que talvez você vai gravar isso, você vai usar isso mais pra frente. Eu fico impressionado com o quanto a ciência consegue comprovar, eu não vou nem dizer a Bíblia, mas ela consegue comprovar a fé e o relacionamento com Deus. Os nossos olhos,
eles basicamente têm 9 posições. E cada uma dessas posições diz algo. A gente pode olhar para cima, no centro, na esquerda e na direita. A gente pode olhar para baixo, centro, esquerda e direita. E a gente pode olhar para o lado direito, para o lado esquerdo. As diagonais. Sim, e no meio. E cada posição que a gente olha manda uma mensagem diferente para o nosso cérebro. Isso é programação neurolinguística. Isso é programação. Sabe? E olha só que interessante. Quando você olha para cima, o que você está comunicando para o seu cérebro são sons. Quando você olha para baixo, o que você está comunicando para o seu cérebro são sentimentos. Posso só fazer uma correção rápida? Pode. É só para colaborar com o que você está falando. Quando você olha para cima, você está jogando imagem. Quando você olha pro lado, você está... É som. Som. E para baixo, só que aí o baixo aí, na verdade, você está baixo esquerdo. Aí você acessa sentimentos. Exatamente. E aí olha que interessante, cara. Você não... Quando você pensa numa pessoa depressiva, qual a imagem que vem na sua mente? É uma pessoa olhando para baixo, uma pessoa cabisbaixa, com um olhar para baixo. E ela tá passando pro cérebro dela, né? Para baixo e à esquerda, né? A mensagem de sentimento. Ou seja, naquele momento, aquela pessoa ela está sendo guiada pelas emoções, pelo sentimento. A gente sabe que emoção não é algo confiável. Agora, quando você olha para cima, pro alto, o que você comunica pro seu cérebro são imagens, né? Na verdade, aí depende do seu padrão. Por exemplo, assim como existem pessoas que escrevem com a direita, ou pessoas que escrevem com a esquerda, Sim. aí eu não posso afirmar que todos que olharem para cima, diagonal esquerda, vai fazer uma relembrança de imagens que já aconteceram. Porque pode ser que o seu padrão seja invertido. Seja o contrário. Mas a priori olhar para o alto, esquerda, lembrança de momentos que já existiu. Para o alto, direita, memória, imagens que você está construindo, que não existiram, mas que você está construindo nesse momento. Só que aí, o que é isso? Isso são pistas oculares. Numa conversa aqui, nós damos esses micromovimentos na vista, que são involuntários, que você não controla. Então, por exemplo, conhecedor dessa técnica, por exemplo, numa sessão de coach, e eu estou observando o que você fala, que é a menor parte da sua comunicação. Mas eu estou observando tudo que você não fala, mas que você comunica através, por exemplo, da expressão corporal, movimentos oculares, respiração, batimento cardíaco. Tudo Olhares. isso a gente consegue ter e saber. E aí, previamente, sabendo dessas questões científicas, eu sei se você está acessando, por exemplo, imagens que aconteceram ou se você está criando as imagens. Eu sei se você está acessando os sons. Por exemplo, me conta aí um episódio na qual você estava brigando com essa pessoa aí e tal. Então, se você estiver relembrando o tom de voz, certamente você vai ter pistas oculares. E aí, tipo assim, se eu tô vendo que a sua pista ocular tá indo muito para uma direção, batendo muito ali, eu posso chegar e te fazer uma pergunta, porque o coaching é através do método socrático, a arte de fazer perguntas. A sabedoria não está na resposta, mas na pergunta feita. Por eu estar te observando, e aí eu vou e te pergunto, o que você sente quando você relembra, por exemplo, o tom de voz da pessoa? Aí você vai falar, mas por que ele está falando isso? Se é algo tão relevante, eu não falei nada para ele. Mas é porque a sua pista ocular está Existe essa percepção. E aí, nem sei se você ia falar para esse lado, é só porque como a gente está falando sobre o assunto, eu acho pertinente porque é um conhecimento da galera que tem interesse em saber mais e tal. Deixa eu só fazer um detalhe rapidinho. Pode. Cara, na moral, eu amo falar, sou apaixonado por falar, mas eu nunca tive tanto prazer em ficar quieto na minha vida. Caraca, cara, eu só quero escutar hoje. eu vou ver esse podcast umas 3 vezes quando eu chegar em casa, cara. Você é um homem sério. sábio. Você jura que eu vim pensando aqui, eu falo assim, apesar de eu ser o entrevistado, eu quero falar pouco. Porque isso é uma sabedoria. E eu tô falando pra caramba, ai meu Deus. Maravilha, você eu te agradeço por isso. Eu te agradeço por isso. Só para concluir o que eu queria dizer. Essa questão das pistas oculares é muito interessante. Isso é ciência. Sim, né? sim. E, cara, quando você quando você olha para baixo, a tendência é que você acesse sentimentos. Isso. Você se entristeça.
Provavelmente. Então, não necessariamente. Pode ser sentimento de felicidade também. Pode. Também é acessado da mesma forma. Mas dificilmente você vai ver uma pessoa depressiva olhando pra cima. Não, isso. Não tem como. Você quer ver? Faz um teste. Tenta chorar olhando pro alto. Não tem como. Não vem, velho. Mas aí que é o interessante. Por quê? Não dá. Aí que é o interessante. Porque quando você olha pro alto, pro Criador, Isso. você consegue Bom link. reviver imagens de coisas que você viveu e criar novas imagens. Então você está falando sobre construção e não sobre sentimentos que muitas vezes podem te aprisionar. Sim. Né? E aí a gente volta no que a gente estava conversando. Cara, você tem dúvida do que fazer? Como você falou, tem dúvida de se há uma semente para ser plantada ou se é um fruto para ser consumido? Não tem fórmula mágica, não tem receita de bolo. É uma resposta só para todas essas perguntas. Volta pro Criador. Isso. Relacionamento. E eu vou dizer intimidade. para você, se você for parar para analisar com profundidade essa sua pergunta, sempre vai existir uma parte, independente de qual seja esse alimento, que pode ser semente. Ou seja, que pode ser dividido, que pode ser plantado. E não importa a quantidade, porque é aí que vem o sobrenatural. Imagina se aquele menino ficasse acanhado e só agisse sem fé. Porque esse cara, a gente fala sobre a multiplicação dos peixes e dos pães, que é fantástico, que é algo, né, sobrenatural, mas você já parou para pensar na coragem que aquele menino teve de levantar no meio da multidão a ousadia e chegar e falar assim, eu tenho isso, eu tenho esse pouco aqui. Caraca! Fantástico. A gente mira e tem que mirar mesmo no que Jesus fez. Mas a gente não pode menosprezar, desprezar ou esquecer a coragem e a ousadia daquele menino, porque foi aquele start. Perceba que sempre Jesus faz o milagre a partir de um componente que é apresentado. De uma atitude. É a água que foi transformada no vinho, é o grito desesperado, filho de Davi, tem compaixão de mim. Entendeu? Então, assim, qual é o seu pouco que você está deixando de oferecer por achar que é pouco? Isso presente. Cara, isso arrepia. Então, isso pode ser uma semente. Ou, a partir do momento que você, independente do que você aprendeu hoje aqui, se é que você está aprendendo alguma coisa hoje aqui com a gente, com toda certeza. Muita coisa. Não espere ter uma formação Master Blaster para você compartilhar. Até porque eu vou dar uma dica. Sabe qual é o melhor método de aprendizado? É ensinar. Sim. Eu tinha muito isso, até conversava muito com o Diogo, né? Porque eu gosto muito de falar, de se expressar e passar os ensinamentos. Só que por muito tempo eu não postava nada porque eu não achava que eu tinha essa credibilidade. De, eu não tenho autoridade no assunto, tipo, porque eu gosto muito de ler e repassar o que eu li, o que eu vivo na empresa e tudo mais. Só que por muito tempo eu fazia os vídeos, guardava pra sempre na galeria e nunca postava, porque eu tinha medo, tipo assim, de não ter essa credibilidade, não ter autoridade no assunto e por muito tempo. Eu fiquei, graças a Deus, agora que eu tô começando a postar e ficando mais tranquilo em relação a isso. Porque era difícil. Vamos aplicar então. Você aprendeu isso? Sim. O que você vai fazer com isso agora? Vou usar. Isso. Exatamente. Porque aprender e não usar é a mesma coisa que não aprender. Exato. Ou pior É pior do que não aprender. por causa da responsabilidade. Exatamente. É verdade. William, eu vou botar as perguntas da galera de casa para esse controle, mano. Rapaz, e você nem me mostrou antes, hein? Vai ser aqui no papo. Gente, ó. Ai, Jesus. Carlos Hudson, que pergunta, hein? Parece simples, mas é profunda. Vamos lá. Vamos imaginar a grafia dessa palavra. Influenciar. Se você for cortar ela e tirar como se fosse o prefixo dela, que é o in, e tirar o verbo, que é o ar, no final, vai ficar o quê? Fluência. Tudo que você tem influência.
tudo que flui. Caraca, você virou uma chave na minha cabeça agora, Will. Qual é o rio e quais são as águas desse rio que flui sobre a sua vida? Isso vai ser uma verdade. Por que flui na sua vida? Por causa do in. In se remete a dentro, interior. Inside. Né? Então, o que flui de dentro de você, contudo, precisa sempre de ser ação. Por isso que é influenciar. Caraca. Entendeu? A gente cai de novo naquela questão da querer fazer. Então, vamos lá. Como que você vai influenciar? Sendo exemplo. Ponto. Aí tem aquela famosa frase. Você não convence por palavras, mas é o exemplo que arrasta. Então, assim, vou voltar aqui na educação de filhos. Tenho um filho de 2 anos e tenho um de 9. Falo de 2 porque é bem novinho. Olha o que aconteceu esses dias. 2 anos. A mãe dele saiu para pegar alguma coisa de dentro do carro. Eu estava chegando em casa, estava parado com o carro. Ele se soltou da cadeirinha, pulou para a cadeira do meu lado, que é a cadeira da mãe, baixou o quebra-sol, ligou a luz do espelho e começou a fazer assim, ó. Aí eu falei, Davi, o que você está fazendo? Ele, mamãe. O que é isso? Ele vê a Jéssica se maquiando de dentro do carro. Influência. Aí eu estou falando uma coisa banal, uma coisa simples. Não se engane. Os seus filhos estão aprendendo o que vocês fazem, não o que vocês falam para ele fazer. Isso é fantástico. Então, assim, é o quê? É a ação. Então, dentro de um desenvolvimento pessoal, independente se é profissional, se é familiar, se é num relacionamento amoroso, em qual esfera da sociedade você estiver incluído naquele momento. A arte de influenciar é exatamente o que flui dentro de você, que é uma verdade a ponto de você agir. Você quer ver uma coisa? Uma das respostas da que eu fiz de quem é você, eu te dou aqui. Você é quem é. Desculpa. Você é quem você é no escuro. O que você faz quando ninguém está vendo? O que você pensa quando ninguém está contigo? O que você sente? Esse é você. Fantástico. Isso reflete você. Perfeito. Fantástico. Eu não sei o que me impressiona mais. Se é a resposta em si, ou se é a capacidade de pensar tão rápido para dar a resposta. O William, ele não tinha visto a pergunta antes não, tá? Foi agora, foi ao vivo. O programa é gravado, mas essa resposta foi ao vivo. Como é que você conseguiu fazer um link tão rápido da palavra, da grafia da palavra influência e trazer para o contexto, cara? Então eu vou cortar um pouquinho do meu brilho. É porque é sinceridade, gente. Eu tenho uma aula que eu falo sobre influência. Ah, fantástico. Eu tenho um canal no YouTube que está meio desativado, eu vou voltar. Ah, pelo amor de Deus, tem que voltar. E eu tenho ali mini aulas de 3 a 5 minutos. E uma delas é sobre influência. Entendeu? Faça esse então, bem quando ele falou mundo. ali, eu lembrei. O resto aqui foi realmente do meu coração, o que eu penso. Mas essa parte didática, eu já tinha pensado antes. Fantástico. Perfeito. Daniel, obrigado pela sua pergunta. Então, assim, qual é a dificuldade, né? Qual foi a pergunta que ele falou? O que limita, né? A dificuldade. O que mais limita adquirir o desenvolvimento pessoal. Tá. Eu lembro de uma frase de Goethe que ele diz mais ou menos assim: tudo aquilo que você sonhar que pode fazer, comece. Porque nisso tem algo sublime, mágico e poderoso. Ouse fazer e o poder lhe será dado. Então, tem aquela outra frase, até você disse aí um pouco tempo atrás aí sobre se você acredita que pode ou que não ou pode. Se você acredita que não pode, das duas maneiras você tem razão. Sim. Então, aqui é fé. Nós estamos falando... Porque quando a gente fala em acreditar, né, a gente está falando de fé. Fé é acreditar. Então, o nível de dificuldade, de limitação, está no nível de fé que você coloca em si mesmo. Então... Muito bom. É uma autoanálise.
Se você está com muita dificuldade, muitas limitações, reveja o teu ciclo de crenças. Porque, por exemplo, se você tem várias crenças sobre determinado assunto, certamente essas crenças estão diminuindo, estão tirando o brilho, escurecendo algum valor. Vamos lá, vou dar um exemplo. Se você está com limitação sobre, eu não vou conseguir ou eu não posso ir até fazer uma viagem para os Estados Unidos, fazer um intercâmbio. Suponhamos. Uma limitação aí de liberdade. Por conta de questões financeiras, aí vai vir várias crenças limitantes. Porque você tem várias barreiras. O que está sendo colocado em xeque não é a sua ida aos Estados Unidos, mas é a sua liberdade de ir e vir. É mais profundo. Quando você tem crenças que te limitam rodeando esse valor liberdade, você vai ficar impedido de ir longe. Aí você fala, caraca, William, faz sentido, faz, porque eu estou indo lá na raiz. O problema é maior do que parece. Não é questão de ser maior, é mais profundo. Porque é o seguinte, se a gente só ficar focando no problema, na limitação, vai aparecer 100 mil por dia. Uhum. Mas se eu for na raiz, eu corto tudo isso aqui, porque desaparece. Sim. É como uma árvore. Eu tenho aqui a lanterna do meu celular. Se eu coloco a mão em cima, acabou o fecho de luz. Então eu tampo. Se essa luz é prejudicial. Então, se eu tenho essa crença e eu vou começar a ver que são várias outras limitações, na verdade, ela está atingindo um valor. E aí eu descubro qual é o valor por trás desse problema. Nesse caso, é liberdade. Porque, para e pensa, para quem estava preso numa solitária, confinado num quarto 3x3, quando é tirado da solitária e colocado numa cela, que inclusive tem 2 horas de banho de sol, e ainda pode jogar futebol, aquela pessoa se sente livre, mas ela ainda está presa. Caraca, velho. Essa aí foi boa. É a mesma coisa do passarinho que está numa gaiola e agora você passa ele para um viveiro grande. Ele pode até dar voos, mas ele não está na floresta. Você só aumentou o viveiro. E aí eu te pergunto, muitas vezes a gente está achando que estamos por cima da carne seca, livre, e você não é livre porcaria nenhuma, porque você tem várias crenças que estão te limitando aí. Você só aumentou o seu viveiro. Eu falo muito sobre isso, cara. Véio. Eu falo muito sobre isso. E são essas coisas, são perguntas assim, de desenvolvimento pessoal. Parece uma coisa tão genérica, mas não. A gente pode ir profundo ali na raiz. E uma vez consertado isso, como nós somos seres sistêmicos, várias coisas entram no lugar. Isso é fantástico. Perfeito. Por isso que o processo de coach tende a ser um pouco mais, ter resultados mais rápidos. Porque você não precisa de um processo para alcançar. Você sabia que eu já fiz sessão que o cliente não falou nada para mim? Como assim? Eu só fui dando os comandos, fui fazendo pergunta e ele só foi acionando com a cabeça se ele tinha respondido para ele mesmo aquela pergunta, se ele estava avançando ou não. E eu não sei da história até hoje. E ele saiu me abraçando, chorando, falando, eu tô curado. Caramba. Por quê? Deve ser uma Porque eu não que tenho necessidade de saber da tua historinha. Se você faz internamente aí, o processo por si só é que faz a coisa acontecer. Não é a minha intervenção. Não é o meu achismo. Não é o meu conselho para você. Isso é outra metodologia, que também não é errada. Eu também aplico na hora certa. Caraca. Existe um protocolo. Olha só, com um coach, não que isso vai ser sempre, mas eu já peguei situações que eram situações de sigilo. Então eu resolvi a situação sem saber do que estava sendo tratado, mas a pessoa sabia. Não importa para mim. Isso é incrível. Isso é fantástico. É possível, William? Ué, vamos fazer uma degustação aí, fazer um teste. É possível. Incrível. Fantástico. Entendeu? Fantástico.
Gabi, você fez uma pergunta de $1 milhão. Mas eu vou ser bem objetivo. Quais são as lentes que você está usando para enxergar quem você é? Já que ela falou de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Então, eu não vou falar sobre pilares, eu vou falar sobre um pilar em específico, que são as lentes de distorção, omissão e generalização. Porque se você estiver usando alguma dessas lentes, você pode estar distorcendo, omitindo ou generalizando aquilo que você está enxergando do seu desenvolvimento. E isso pode comprometer totalmente esse desenvolvimento. Então, para você diminuir o efeito dessas lentes ou até mesmo tirá-las, você precisa olhar para a essência, sempre para a essência. E aí a gente vai voltar, porque é cíclico, nós vamos olhar de novo para aquela pergunta, quem sou eu? E quando você descobrir de fato quem é você, não características da sua personalidade, da sua forma de agir, pensar e sentir, mas de fato de quem é você, você vai ter nitidez, clareza e uma diminuição considerável dessas omissões, distorções e generalizações, que todos têm. Isso é um filtro cerebral. Inclusive, em determinados momentos, isso nos ajuda demais. Porque sem esse filtro, a nossa cabeça ia ser desse tamanho. Porque deveria processar tudo. Perfeito. Dá para a gente aprofundar esse tema. Eu creio que a gente pode até jogar lá a caixinha de pergunta. E a gente fazer um collab de eu estar respondendo junto com vocês. Para a gente poder gerar mais conteúdo, porque essa pergunta é uma pergunta de $1 milhão. É muito bacana. Perfeito. Parabéns. Muito bacana, William. Vamos lá pro jogo. A gente está lançando um novo quadro no podcast, porque a gente quer fazer diferente. Eu acho que vocês já perceberam desde o primeiro episódio que a gente quer fazer diferente. O Matheus trouxe uma ideia hoje bastante diferente e que eu acho que vai trazer a interação do convidado, né? Trazer um pouco da vida pessoal do convidado para dentro aqui do nosso bate-papo. Explica um pouquinho, Matheus. Vamos lá. Chamei de jogo da inspiração. Eu vou falar algumas palavras aqui e você vai falar pessoas que te remetem a essa palavra. Primeira pessoa. Meu Deus, maneiro. Podemos começar então? Valendo! Vamos lá. Amor. Jesus. Coragem. Meu Deus, coragem. Davi, da Bíblia. Superação. Eu. Disciplina. Minha esposa Jéssica. Carinho. Com os meus filhos. Resiliência. Meu casamento. Inteligência. Salomão. Gentileza. Caramba, Matheus. Obrigado. Gentileza. É porque veio a frase, né? Gentileza, já era gentileza. Mas... Pô, tem que ser pessoa? Não pode ser o que vem na mente? Vai, manda bala. Pode mandar. Gentileza, um estilo de vida. Estilo de vida, boa. Ótimo. Muito boa. Isso daqui é padrão Maria Gabriela, né? Então, uma palavra, primeira coisa que vier na sua mente, você manda pra fora. Muito beleza. parecido com o primeiro. Tá bom, vamos. Um conselho, William. Um conselho? Viva a vida como se fosse o último dia. Muito bom. Um sonho. Eu já realizei. Casar e ser pai. Caraca, fantástico. Acho que os dois maiores objetivos do homem, né? Você sabia que... Eu vou abrir um parênteses. Eu sempre orei por uma esposa. Eu nunca orei por uma namorada. Olha que loucura, né? Fantástico. Eu sempre orei por uma esposa. E eu tinha um medo de não poder ser pai. E aconteceram alguns episódios na minha vida que essa possibilidade foi real. Acidente, situações assim. E quando eu recebi a notícia que eu ia ser pai... Cara, meu chão parece que assim, eu fiquei nas nuvens, foi muita loucura. A paternidade, família e paternidade são assuntos que mexem muito comigo e eu creio que está dentro do meu propósito de vida. Fantástico. Uma frase. Vou falar o que veio na minha cabeça? Deus é amor. Pô. Um arrependimento? Viver a missão do outro. Um livro. Bem, a Bíblia, mas eu vou falar o livro que mudou a minha vida quando eu estava fazendo faculdade de comunicação
E eu queria aprender sobre matemática financeira. E não era na faculdade de comunicação. E o livro que eu li e que, assim, foi o Pai Rico, Pai Pobre. Ah, fantástico. Fantástico, clássico. Uma inspiração. Uma inspiração? Alguém que te inspire, ou algo que te inspire também. Uma situação que você viveu. A felicidade me inspira. E tudo que eu faço, eu quero promover a felicidade, de alguma maneira. Fantástico. Um medo. Rapaz... Não é que eu sou destemido, porque para mim existem medos que te protegem. Sim. Né? Mas eu sou tão trabalhado nesse quesito, inclusive eu escrevi um e-book sobre os 4 gigantes que alimentam o medo. Caramba, fantástico. E que tem e para quem tem o e-book, vai de presente uma ferramenta de coach, que é um assessment, que eu aplico para a pessoa. Okay. Então tá. Sabia que normalmente quando eu posso dar algo, eu só dou para quem pede? Porque eu já experimentei de dar para pessoas que não pediram e não darem valor. Então hoje eu tenho várias situações que eu posso dar gratuitamente, mas eu só dou para quem pede, porque quem pede quer. Exatamente. Lembra do A do chá? É verdade. Então assim, se você tá vendo isso, eu quero esse e-book, eu vou te dar de presente, mas você tem que pedir pros meninos, entre em contato com alguém aí. Manda nos comentários. Eu já fui o primeiro. Que esse e-book vai chegar lá. Manda nos comentários. E depois tem um desdobramento dessa ferramenta que é super maneira. É um mapeamento comportamental que você vai descobrir que gigante que você está alimentando e que cresce por conta do medo. Oportunidade, ó. Abraço. Tem uma oportunidade diante de você agora. Inclusive, eu não me lembro quem foi. Acho que foi o Bill Gates. Ele foi entrevistado por uma jornalista. A jornalista fez uma pergunta para ele. E acho que ela perguntou para ele como que ele tinha construído fortuna ou como que ele tinha conseguido ser tão grande. E ele deu um cheque em branco para essa jornalista. A jornalista se sentiu ofendida, devolveu o cheque para ele. Perguntou novamente para ele. Ele devolveu o cheque para ela e falou: coloca aí o valor que você quiser. Ela realmente se sentiu ofendida e rasgou o cheque. Por fim, ele respondeu para ela o seguinte: eu cheguei onde eu cheguei porque eu nunca perdi uma oportunidade. Você tinha a oportunidade de ser a jornalista mais rica do mundo e você desperdiçou essa oportunidade. Então agora, ó, você que está assistindo a gente tem a oportunidade de receber gratuitamente um e-book e tudo que você precisa fazer é pedir aqui nos comentários. Eu, se fosse você, aproveitaria essa oportunidade. Eu quero conversar com você depois, porque eu quero que você faça um pitch de vendas para minhas outras coisas. Caramba! Meu Deus, o cara é bom, hein? Matheus, você colou direitinho aí, tá né? vendo, né? Vamos lá, um hábito. Cara, são tantos. Mas você quer o quê? Uma coisa séria, uma coisa descontraída? O que você quiser passar pra galera que tá te assistindo. Não, eu vou falar um hábito que eu tenho, leitura. E agora eu vou dar uma dica. Porque tem pessoas que não são visuais e têm dificuldades de ler livros. Mas você sabia que você pode ler com o ouvido? Que são os audiobooks. Então, tipo assim, quem lê viaja, tem conhecimento. E eu vejo que livros aceleram. Às vezes tem livros que aceleram 10 anos da sua vida. Eu falo muito isso, William. Com certeza. Então, tipo assim, é algo que eu tenho como hábito, é a leitura. Perfeito. Uma motivação. Conectar pessoas com Deus. Fantástico. Um hobby? Eu tenho vários. Ultimamente eu tenho feito mais churrasco. Eu sabia que você ia responder isso. Rapaz, a gente compartilha dessa mesma paixão. Depois a gente tem que trocar ideia sobre isso. Oh, Jesus. William, antes da gente concluir, eu preciso te agradecer. Cara, eu que agradeço. Eu ficaria mais 3, 4 horas aqui fácil. Com certeza. Tem assunto para muitos outros podcasts. Então a gente já tem que marcar. Inclusive, a gente vai marcar um podcast lá no sítio para falar sobre churrasco. É uma paixão em comum que a gente tem aqui. Vai ser bom, hein? Fazendo churrasquinho, comendo. Posso dar uma sugestão? Lógico. Quem está assistindo até agora, até já tá sabendo aí do e-book e tudo mais, nós abrimos muitas frentes aqui de conversa. E às vezes a gente não fechou. Por que é que o bate-papo vai fluindo, aquele negócio todo? Se ao assistir esse podcast, teve algum assunto que te chamou a atenção, fala com a gente. A gente talvez pode até abrir uma caixinha lá para as pessoas sugerirem temas,
porque a gente pode vir de forma menos genérica e mais específica. Talvez uma live. Vamos falar só sobre missão de vida e tal. Cara, porque nesse assunto dá para aprofundar. Vamos falar sobre valores, ou só sobre crenças limitantes. E a gente pode fazer algo bem temático, porque, querendo ou não, isso pode ser algo que desperte e vire conceitos chaves aí. Perfeito. Com certeza. E já pegando a deixa do William, se você chegou até aqui, muito obrigado. Poxa. Isso mostra pra gente que o conteúdo é um conteúdo de valor e que você é uma pessoa interessada em aprender, em evoluir, em buscar conhecimento, que é o propósito principal do Pode Ser Mais. Então, se esse conteúdo de alguma forma agregou valor à sua vida, e se você chegou até aqui, acredito muito que tenha agregado, considere deixar o seu like, considere se inscrever no canal e deixe o seu comentário aqui embaixo. Não vale só o comentário do e-book não, tá? A gente abriu uma frente aqui sobre outros temas. Traz pra gente uma sugestão. O que a gente pode tratar nesse vídeo colaborativo, nesse próximo encontro nosso? Deixa aqui no comentário que vai ser de muito valor saber a sua opinião, saber o que você absorveu aqui desse podcast. E William, mais uma vez, meu querido, muito obrigado mesmo. Mas antes de finalizar, a gente tem uma pergunta, que é a pergunta que a gente faz para todo mundo. William, para você, o que faz a vida valer a pena? Viver intensamente com a minha família, curtindo o processo e não querendo somente chegar na linha de chegada. Eu tenho aprendido demais em relação a isso. É isso. Meu amigo, Muito obrigado. Foi incrível. Muito obrigado. Muito obrigado. Se inscreve, deixa seu like e deixa seu comentário. Valeu!